Qual é a verdadeira razão pela qual Sheamus está sendo mandado embora da WWE? E qual é o verdadeiro motivo pelo qual CM Punk foi coroado novo campeão da WWE? Essas revelações e mais as últimas notícias da WWE, da NXT e algumas surpresas da AEW, você assiste agora no Notícias da Luta Livre. Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e eu vou atualizar você em tudo que rolou essa semana no mundo da luta livre. Mas antes, não deixa de dar aquela moral pra gente, senta o dedo no like, porque cada like que a gente ganha, esse vídeo é distribuído para mais 5 a 10 pessoas e a gente conta com vocês para isso. Então vamos embora. Vamos para o Notícias da Luta Livre de hoje. Vamos começar com informações sobre os resultados da NXT. NXT que teve um show interessante e a gente teve alguns resultados bem peculiares, bem curiosos. A primeira foi uma luta de Fatal 4-Way pelo number one contender do título de duplas da NXT e a vitória foi para o Sean Legacy e o Dorian Van Dux, esses dois lutadores que subiram da Evolve recentemente. São excelentes lutadores, estão começando a ganhar tração. Eu acredito que eles vão estar dando trabalho aí para os atuais campeões, o Vanity Project. Venceram uma bela luta, foram cerca de 14 minutos, eu vou dar 3 estrelas e 75, foi uma boa luta desses dois aí, tá? E olha, aguardem, tá? Esses caras aí vão dar bastante trabalho e bastante alegrias para os fãs da WWE, principalmente os fãs da NXT nesse ano. Segunda luta da noite, tivemos uma lutinha entre Keanu Carver e Tank. Essa luta aqui foi basicamente um squash do Keanu Carver depois de ele ter apanhado 2 vezes para o IK Prosper, inclusive na semana passada numa luta que não estava agendada, a gente já vai falar sobre isso. O Keanu Carver venceu o Tank, teve uma questão ali porque ele atacou o Hank lá na festa do lado de fora do Great American Bash, e aí agora o Tank foi se vingar contra o Keanu Carver, fez com que ele perdesse a luta contra o IK Prosper na semana passada. O Keanu se vingou. 5 minutos de luta, eu vou dar 2 estrelas e meia, pro tempo que teve, foi uma luta legalzinha. Agora vamos falar da luta Fatal 4-Way pelo posto number one contender ao título norte-americano da NXT, que teve essa surpresa aí. Nós tivemos a vitória de Layla Diggs, uma lutadora nova que está chegando agora na NXT, ganhou da Lizzie Rain, da Tia Hale e da Izzy Dame. Ela que tem um moonsault lindo, tá? Um dos melhores que a gente vê na WWE hoje em dia. Ela vem da ginástica, então é uma atleta aí nova que está chegando. Particularmente, precisa trabalhar muito para poder avançar e crescer na companhia. Particularmente, eu acho que ela vai servir de alimento para a Zarya, que é a atual campeã norte-americana da NXT. A quarta luta da noite. Essa luta eu vou dar 3 estrelas e meia, tá? Essa luta aí das meninas teve cerca de 14 minutos, então cerca de 3 estrelas e meia que eu vou dar para essa luta. Quarta luta da noite. Nico vence Shiloh Hill. Shiloh Hill acabou perdendo a luta para o Nico Vence, graças a uma distração do Tristan Angels. E depois da luta, o Sean Spears, que foi descartado da The Culling pelo Nico Vence a mando da Izzy Dame, apareceu e deu uma cadeirada nas costas do Nico, ficando encarando aí a Izzy Dame. A cara de susto da Izzy Dame com o ataque foi bem curiosa. E para terminar o show, uma bela... Essa luta aí foram 4 minutos, foi squash match, foram 2 estrelas, tá? Para terminar a noite, uma luta entre Kendall Gray fazendo a sua primeira defesa pelo título feminino da NXT, derrotando a Neri, que fez uma stablezinha ali na NXT. Foi uma luta de 10 minutos televisionados, eles cortaram os intervalos, ela deve ter tido cerca de 13 minutos no final. 3 estrelas e 75, eu acho que foi a melhor luta da noite. Kendall Gray aí mostrando talento no ringue, e ela depois encarou ali as suas principais desafiantes. Ali apareceu a Lola Vice, não está aparecendo na foto, ali está aparecendo a Kelly Armstrong na fotinho, e ela estava encarando diretamente a Kelani Jordan, tá? Que deve ser talvez a próxima desafiante número 1 aí a esse título da Kendall Gray. Nós também vamos falar um pouquinho do Main Event, o Main Event que geralmente ele é lançado na quinta-feira, geralmente não, é sempre lançado na quinta-feira. É um showzinho de lutas que acontece antes do show. Geralmente o pessoal não dá muita bola para esses shows, mas alguns lutadores aparecem e a gente fica curioso. E a gente teve 2 lutinhas, tá? Uma de 5 minutos, outra de 8 minutos. Eu não vou dar rating, mas eu vou apenas dizer quem venceu. Nós tivemos Ivy Nile enfrentando Lizzie Rain, tá? Lizzie Rain na primeira
oportunidade na frente de um público de Arena Grande. Esse show foi gravado em Chicago e a Ivy Nile derrotou a Lizzy Rain, tá? Mas chamou a atenção a reação do público, as duas, principalmente aos maneirismos, três loucados de Lizzy Rain, tá? Então, a Ivy Nile venceu aqui a luta. A Ivy Nile, que hoje é a rainha do main event, ela está sempre aparecendo ali nesse show. E nós tivemos, surpreendentemente, uma luta entre Devon Evans e Grayson Waller. Surpreendente por quê? Porque o Devon Evans, ele tá no main roster, tá lutando ali pelo título intercontinental, sempre tá ali lutando pelo título intercontinental. E aí, ele apareceu no main event e ganhou do Grayson Waller. Grayson que estava sumidaço desde que o pessoal do New Day foi mandado embora. Ele estava sem ninguém, ele estava sem história. E aí a WWE resolveu aproveitar ele no main event, tá? Então, tá aí os resultados das lutas. Eu não vou dar nota, eu fiquei pulando, sinceramente, eu não paro muito para assistir. Eu tenho que assistir. A luta das meninas eu assisti um pouquinho mais e foi uma boa luta, tá? Apesar do curto tempo. Agora vamos falar um pouquinho da AEW, porque teve muita coisa interessante que aconteceu no último Dynamite. Muita gente falando que foi o melhor Dynamite do ano, tá? Que foi com a temática de Beach Blast. Nós tivemos o retorno de Willow Nightingale no AEW Women's Casino Gauntlet Match, que é uma luta que é uma mistura de Battle Royale com Gauntlet, que no final das contas as lutadoras vão entrando como se, em intervalos regulares, como se fosse um Royal Rumble. Quem faz o primeiro pinfall leva a luta. E depois de 8 lutadoras entrarem, a 8ª foi a Willow Nightingale, voltando aí depois de meses fora da companhia, lesionada. Ela venceu a luta e agora vai desafiar a campeã da AEW, Tekla, no Redemption, que é um especial, um pay-per-view da AEW que vai acontecer aí em breve. Só que não foi só isso que aconteceu nesse show, tá? Teve troca de título nesse show. Nós tivemos o nosso queridíssimo Kyle Fletcher derrotando Konosuke Takeshita pelo Campeonato Internacional da AEW. Esse campeonato hoje seria o terceiro em importância. Nós temos o campeonato principal, que é o Campeonato Mundial da AEW, depois nós temos o Campeonato Continental da AEW, depois nós temos o Campeonato Internacional da AEW, depois o Campeonato da TNT e depois o Campeonato Nacional. São 5 campeonatos de simples, eles não dividem em brands. Kyle Fletcher venceu a luta, numa luta que, pelo que eu vi aí no meu site confiável, que viu o show e deu a nota para a luta, deu 4,5 estrelas. Então foi cerca de 17 minutos essa luta, se eu vi direito. Então Kyle Fletcher é novo campeão internacional, muita gente considera ele um dos melhores lutadores do mundo hoje no ringue. Então legal de ver ele, que passou um tempo na prateleira, né, na geladeira por conta de lesão, voltou e agora é o novo campeão internacional da AEW. Mas não foi só esse título que trocou de mãos, não. Ih, rapaz, agora foi interessante, tá? Kenny Omega é o novo campeão mundial da AEW. Sim, minha gente. Kenny Omega derrotou o MJF nesse último Dynamite, numa luta que geral tá dando 5 estrelas. Tá dizendo que foi uma luta sensacional. Então é cerca de 24 minutos, alguma coisa por aí. Kenny Omega é novo campeão mundial da AEW. Essa luta era uma luta de aposta, era uma luta eliminator, como eles chamam na AEW, né? Se o Kenny Omega perdesse a luta, ele nunca mais poderia desafiar pelo campeonato da AEW. Algo que aconteceu com o Hangman Adam Page. Só que o Kenny Omega acabou vencendo. E agora tudo está indicando que a gente vai ter Kenny Omega versus Will Ospreay pelo campeonato mundial da AEW no All In. Meu amigo, isso aí vai vender ingresso, principalmente lá na Inglaterra. Tem chance dessa luta ser uma das maiores lutas no ringue na história da luta livre. Tá? Então é uma oportunidade aí para quem é fã de AEW de ver luta livre de extrema qualidade. Eu só espero que tanto o Kenny Omega quanto o Will Ospreay se mantenham saudáveis, né? Eles que têm tido muitos problemas de lesão. Muita gente se perguntou por que o MJF perdeu essa luta. Muita gente estava apostando que seria MJF versus o Will Ospreay. É sabido que o MJF estava lutando com um problema no joelho. Tá? Ele lesionou esse joelho na luta contra o Rush, já tem algumas semanas atrás. Foi até um show que a gente fez live aqui no canal e tudo mais. E aí, cara, o que estava sendo dito é que ele estava precisando cuidar desse joelho. Só que ele estava postergando e ele estava ali, estava aparecendo no show, estava lutando. Então tem gente que acha
que o MJF perdeu essa luta porque ele já não estava aguentando mais. E aí a AEW resolveu puxar o gatilho. Eu, sinceramente, eu acho que a AEW talvez já estivesse até planejando por conta de vinhetas que estavam acontecendo muito com o Will Ospreay e o Kenny Omega, assim, nos bastidores, na sala dos médicos, o Omega falando pro Ospreay, olha, sua chance vai chegar, seu momento vai chegar, você vai ser campeão mundial, fica tranquilo, não sei o quê. Então, essa interação dos dois nos bastidores e o Omega questionando o Will Ospreay por entrar nos Death Riders e treinar com eles e tudo mais, essa interação ela já podia estar sendo uma história de longo prazo, já pensando nesse momento. No momento de a AEW colocar o título no Kenny Omega e assim eles fazerem a luta no All-In que vai acontecer em Londres. Então faz todo sentido o Omega e o Ospreay lutarem lá no All-In lá na Inglaterra. Vai ser com certeza um lutão se eles se manterem saudáveis e sair a luta para 6 estrelas para cima. Vamos aguardar para ver. Esse show vai acontecer no dia 30 de agosto. E eu estou muito tentado a fazer a cobertura dele, apesar de a gente não acompanhar regularmente a AEW aqui no canal, por N motivos. Eu estou muito tentado a fazer uma cobertura dupla. Nesse dia vai ter um PLE da AAA junto com o NXT Heatwave. E aí eu estou muito tentado a fazer uma cobertura dupla, como eu já fiz aqui no ano passado, quando eu fiz o Great American Bash em conjunto com o All-In, em conjunto com o Saturday Night Main Event. Beleza? Bom, agora vamos contar um pouquinho das últimas notícias, das coisas mais chocantes que tem acontecido na WWE. Primeiro, a perda de título por parte do Sami Zayn. Sami Zayn ganhou o campeonato da WWE lá no Night of Champions na Arábia Saudita, gerou aquele pop absurdo perante o seu povo adotivo, né? Ele é da Síria, mas a Arábia Saudita, como povo árabe, abraçou ele. E aí, o Sami Zayn volta para casa e 9 dias depois ele perde o título para o CM Punk em Chicago. E aí o que acontece é que, falando para a Wrestling Observer Radio, o Dave Meltzer falou sobre os fãs que ficaram chateados com a derrota do Sami Zayn. Tem muita gente aqui no canal que é fã do Sami Zayn e que ficou muito decepcionada. Eu gosto muito do Sami Zayn. E aí ele disse que sempre seria assim. Por quê? Porque a WWE não vê o Sami Zayn como um cara que atrai dinheiro, ou seja, não vê ele como um talento com potencial de gerar renda para a companhia. A gente sabe que a WWE hoje ela é mandada pela TKO, e a TKO é uma empresa que visa o lucro, e assim, a gente tem percebido que eles vão fazer de tudo para poder aumentar o lucro. A gente já vai falar sobre isso também um pouquinho mais para frente. E aí, a impressão que o Dave Meltzer passou é que realmente eles apenas usaram o Sami Zayn para fazer a troca de cinturão e, ao mesmo tempo, usaram o Sami Zayn para trazer um pop para o seu público. Lembrando que o Sami já havia pedido para ser campeão mundial na Arábia Saudita no Royal Rumble. Só que lá no Royal Rumble eles seguraram as pontas, eles não deixaram o Sami Zayn ganhar o campeonato. Então agora eles teriam permitido que o Sami Zayn ganhasse, porém ele não seria o plano de longo prazo. Tem gente que também está dizendo na gringa aí agora, eu não lembro de quem foi a fonte da notícia, foi um pouco mais cedo na semana, de que o Sami Zayn ele na verdade estaria sendo preparado para assumir o papel do Daniel Bryan lá em 2013, quando ele foi ferrado pela autoridade. Eu confesso que eu fiquei surpreso quando eu vi essa notícia. Teve até gente aqui nos comentários que falou sobre isso, tal. Com certeza eles vão colocar aqui, ó, agora aqui embaixo. Eu falei pra você, tiozão, eu falei pra você no comentário do vídeo do dia, tá? Vocês adoram jogar na minha cara essas coisas. Mas tem gente na gringa que tá dizendo isso, que o Sami Zayn ele estaria sendo colocado, estaria sendo preparado para entrar no papel do Daniel Bryan. Isso poderia indicar uma jornada de herói para ele ganhar o título de novo na WrestleMania 43, que vai acontecer na Arábia Saudita. Eu acho assim, pô, ganhar 2 vezes em casa, acho meio, sei lá, sabe? Mas tudo pode acontecer. A gente vai ter que aguardar para ver como é que vai ser essa construção do Sami Zayn. A gente vai ter a oportunidade de ver toda a construção agora neste SmackDown de hoje, 8h30 da noite, live aqui no canal. Tá? Vai ser importante a gente ter gente aqui, porque esse SmackDown parece que vai ser legal. E vai ser interessante ver como é que o Sami Zayn vai aparecer, como é que ele vai reagir, porque depois do show ele postou uma surtada no Instagram dele, que ele,
nossa, mas ele falou um monte de palavrão, e tava irado. Mas claramente aquilo ali foi kayfabe. Então vamos ver como é que vai ser a reação do Sami Zayn neste SmackDown. Tem rivalidade de Nick Aldis com Adam Pearce. Tem essa história do CM Punk vencer o título e ir pro SmackDown. Ele que era um talento do Raw. Cara, vai ter treta pra caramba nesse show. Tem Nick Aldis com Gunther. Cara, vai ser interessante esse SmackDown. Convido vocês a estarem com a gente hoje, 8h30 da noite. O show vai começar às 9 horas da noite, ao vivo de Oklahoma City, Oklahoma. E eu conto com a sua presença. Agora vamos falar um pouquinho de notícias tristes que tem a ver com lutadores lesionados. E a notícia é do Elijo Del Vikingo. Elijo Del Vikingo, que é um ex-campeão, mega campeão da AAA, era o campeão latino-americano da AAA. E o que aconteceu? O Elijo Del Vikingo, ele ia defender o título dele, o título latino-americano da AAA, contra o IK Prosper na NXT há 2 semanas atrás. Há dois NXTs atrás, né? Foi na semana passada isso. Só que, quando ele foi aparecer, na verdade veio uma imagem nos bastidores e mostrou o Keanu Carver atacando o Hijo Del Vikingo nos bastidores. O que é estranho. Por quê? Porque o Vikingo, ele é um face. Melhor, ele é um heel no México. E aí, pô, ele ser atacado por um heel na NXT, assim, isso ia criar ali um carinho, assim, dos fãs por ele e tal, que é um cara pequeno, tem aquela pegada de underdog e tudo mais. E ele tinha feito uma luta muito boa com o Rey Fênix na sexta anterior, no SmackDown, que foi gravado e a luta foi mostrada na sexta-feira posterior. Foi um negócio meio estranho, né? Ele foi atacado na terça e a luta foi mostrada na sexta, né? Então foi um negócio meio esquisito. Enfim, o que aconteceu? As notícias que estão vindo lá da False Finish pelo Corey Hayes é que durante a preparação do Vikingo para a luta contra o IK Prosper, ele estourou o ligamento cruzado anterior, o famoso ACL. Meu amigo, é papo de 9 meses a 1 ano fora, tá? O Vikingo já fez postagem no hospital, falou que não ia ser mais o mesmo, que ele agradecendo os fãs, agradecendo os médicos, a família, por ele ter tido esse apoio, mas a verdade é que, cara, lesão de joelho é um problema seríssimo. Ele é um lutador que depende muito das pernas para poder voar e voar muito nas lutas. Então, agora ele vai ficar muito tempo fora, tá por tempo indeterminado fora da companhia. Isso significa que ele certamente vai ter que dropar o campeonato latino-americano da AAA, que ele ganhou recentemente do Elijo de Dr. Wagner Jr. num show da AAA. Então esse vai ser um título que vai ficar vago e a gente vai ter que ver nos shows semanais da AAA o que a WWE vai fazer, né? O que o Undertaker, que é o booker da AAA, vai fazer com este campeonato, né? Então, sucesso e melhoras aí para o Hijo del Vikingo, que é realmente um lutador fenomenal no ringue, simplesmente espetacular. Uma notícia interessante que surgiu essa semana, e aí é uma notícia que a gente tem que dar aqui os parabéns, é que a Mandy Rose está grávida. Sim, Mandy Rose, que lutou pela NXT, lutou pela WWE, foi campeã na era da NXT 2.0, formou a Toxic Attraction junto com a Didi Dolan e a Jacy Jayne, Jacy Jayne que hoje está ali no Fatal Influence. Ela anunciou a gravidez junto com seu maridão, Tino Sabatelli. Tino Sabatelli era um lutador da NXT que ficou muito tempo no Performance Center trabalhando e tudo mais. E só depois de muito tempo a WWE tentou dar uma chance para a NXT, mas ele provou que era um fiasco. Eles já acabaram mandando o Tino Sabatelli embora. Ele chegou a lutar na AEW, no comecinho da AEW, depois a AEW viu que ele era um fiasco, também mandou ele embora. Ele acabou desistindo dessa história de ser lutador. Ele é um ex-jogador da NFL e teve algumas chances, mas não conseguiu. Mandy Rose, a gente conhece a história, era campeã da NXT, vendeu umas fotinhos mais quentes na internet, WWE hipócrita toda a vida, porque não estava ganhando nada com isso. Não gostou, pediu para ela parar, ela não quis, a WWE simplesmente mandou ela perder o título e depois ela acabou deixando a companhia. Tá? Então, parabéns, Mandy Rose e Tino Sabatelli, que serão papais e mamães em breve. Agora, enquanto uma família está sendo formada, outra família está sendo destruída e olha, isso está dando pano para manga. Gente, vocês não têm ideia. Jey Uso
cara, ele não aceita ficar calado, não tem jeito, tá? E ele insiste em publicizar o seu relacionamento com a Jada Parker, né? A Jada Parker é lutadora da NXT. A história toda começou quando, numa uma foto lá da Heart Dungeon com vários lutadores, o Jey Uso foi fotografado abraçando uma lutadora que foi colocada uma carinha no rosto dela. E aí, rapidamente, o pessoal viu por outras fotos do mesmo dia que a lutadora que o Jey Uso estava abraçado era a Jada Parker. E aí, cara, o Jey Uso começou a postar foto dela e falou que ela era dele e não sei o que. Aí, cara, o que é que aconteceu? Na semana passada veio a notícia de que a mulher do Jey Uso pediu o divórcio. Cara, eles não estavam divorciados, entendeu? Assim, eu não sou juiz da vida de ninguém. Eu acho que cada um é. Cara, cada um se resolve na sua vida e na sua família, entendeu? Não vou ser juiz da vida de ninguém, mas a forma como o Jey Uso tratou isso, cara, foi assim, eu achei meio desrespeitosa, sabe? Porque, pô, o cara ainda tava casado, e aí ele posta foto com a outra mulher, fala que a outra mulher é dele, pô, não tinha nem rolado o divórcio ainda. Se eles estavam separados, que provavelmente estavam, ok, mas assim, ele podia ter trabalhado isso com um pouco mais de discrição, né? Assim, a verdade é que esse tipo de coisa só vai deixar o público ainda mais, assim, mais furioso com o cara, né? Se o pessoal já não gosta dele porque ele não luta bem, na forma como ele lidou com essa situação, a coisa só piorou. Só que, cara, ele não tá nem aí, sabe? Quando ele começou a ser muito criticado, ele resolveu responder no Instagram dizendo que ele era um homem adulto, que ele é um homem adulto, e que pediu pra deixar a menina, né, a Jada Parker, fora disso também. Mano, assim, eu achei até engraçado porque da forma como a coisa aconteceu, assim, com todo respeito ao Jey Uso, mas e ele provavelmente não vai ver esse vídeo. Cara, ele diz que ele é um homem adulto, mas ele agiu como um moleque, né? Vamos convir, né? Vamos convir. Mas a verdade é que a IWC, cara, não perdoou. Os caras detonaram ele. Ele continua, o pessoal continuou a atacar ele usando as notas da comunidade do X e ele não respondeu. Ele parou de responder, né? E muita gente tá acusando o Jay de ter traído a esposa e por isso ela ter pedido o divórcio, tá? Considerando a timeline da coisa, né? O Jay Uso começa a postar foto com a mulher, diz que a Jada Parker é dele e depois vem o divórcio. Realmente tá parecendo que o Jey Uso traiu a esposa com a Jada Parker, mas ele diz que ele é um homem adulto, né? Fazer o quê? Eu só quero dizer que né, no mundo da luta livre tiveram coisas muito piores do que isso, tá? Gente casada tendo caso na estrada, cara, umas coisas de louco, assim. Procurem na internet o termo ring rat, rata de ringue. Vocês vão ficar chocados com o que vocês vão descobrir, tá? É uma daquelas coisas assim que acontecia no mundo da luta livre que assim, você olha assim e você fala, meu Deus do céu, como é que isso acontecia? Mas acontecia. Tá? Então, tá aí Jey Uso e a sua esposa pedindo divórcio, né? A esposa do Jey Uso pedindo divórcio. E ele bem reativo aí com a reação das pessoas por conta da atitude dele. O pessoal me chama de Leão Lobo da luta livre, Léo Dias da luta livre. Tá aí a fofoca pra vocês. Agora vamos falar de Tamina, né? Tamina que a gente já comentou algumas vezes aqui no canal que ela ainda está sob contrato da WWE, né? E eu fui perceber isso quando a Kairi Sane foi demitida, né? Que foi aquele choque para todo mundo logo depois da WrestleMania. A Kairi Sane foi demitida, além de outros lutadores, Aleister Black, Zelina Vega, essa aí não faz falta nenhuma. Mas a Kairi Sane foi chocante, né? A Kairi Sane foi mandada embora, depois a Asuka foi resolver a vida dela no Japão, tal. E aí, cara, a gente fala assim, pô, como é que pode a Kairi Sane ter sido demitida? E aí eu fui olhar o site da WWE e eu percebi que a carinha da Tamina ainda está na lista de lutadores ativos da WWE. Eu falei, não, para. Peraí, como assim? Como assim? A Kairi Sane foi demitida e a Tamina, que não aparece no ringue há mais de sei lá quantos anos, ainda está sob contrato. Né? Muita gente pode alegar, claro, né? Parente do The Rock tá lá na cadeira da TKO, não sei o que e tal, mas pô, antes do The Rock assumir lá como chairman
da TKO, quando a TKO comprou a WWE, ela ainda estava sob contrato na gestão do Vince McMahon. Então você vê a influência do pessoal da Bloodline, de manter uma pessoa que não está lutando sob contrato. E ela nunca foi essas coisas, né, no ringue, essa que é a verdade. E eu não duvido nada que vai aparecer uns fãs da Tamina aqui no canal. Já tô até vendo. Bom, a Fightful Select foi indagada sobre a Tamina, né? E aí o Sean Ross Sapp disse que investigou a situação. Ele disse que ela não está sendo utilizada pela companhia, que ela não está em nenhuma relação de lutadores ativos nos bastidores e não há qualquer plano para ela no futuro. Tá? O que aconteceu é que ela nunca mais foi usada desde que a TKO entrou, mas que ela ocasionalmente aparecia nos bastidores. Por exemplo, quando o Punk apareceu no Raw ainda sob contrato da AEW, a Tamina estava lá e aí conversou com ele. Enfim, o Sean Ross disse, cara, ela tá com quase 50 anos, não luta há mais de 3 anos, então é bem provável que ela esteja, na verdade, aposentada e tenha algum papel nos bastidores que simplesmente ninguém sabe, né? Não é agente, mas ela pode ser qualquer coisa, ela pode ser treinadora, pode ser até costureira e a gente não sabe, tá? Então, tá aí a atualização sobre Tamina, que provavelmente não é mais uma lutadora ativa da WWE. Agora vamos falar dos Sheamus, nessa situação frustrante dos Sheamus. Nós temos muita coisa para falar dos Sheamus, teve muita notícia saindo sobre o Sheamus depois da notícia que foi revelada de que ele não irá renovar o contrato com a WWE. Primeiro, Fightful Select disse que o Sheamus não luta mais pela WWE, mas que o contrato dele ainda está ativo. E o que ele diz é que ele assinou um contrato novo com a WWE em 2023, de 5 anos. 5 anos. Segura aí, microfone. Eu sei que você está chocado também quando eu falei isso. Significa que ele vai ficar sob contrato até 2028. 2028. O que acontece? Segundo a Fightful Select, de alguma forma que ninguém sabe, o contrato dele está prestes a expirar. Eu desconfio que seja um contrato de 5 anos, mas que na verdade tinham 3 garantidos e depois tinha renovações anuais. A WWE de vez em quando faz isso, tá? Então, assina 5 anos, mas garante 3. Depois de 3 anos, aí eles veem se vai renovar ou não. Pode ter uma cláusula ali de saída depois de 3 anos. E me parece que, se esse for o caso, que eles vão exercer essa cláusula de saída. O que acontece é que eles disseram que a TKO tentou reestruturar o contrato do Sheamus, ou fazendo uma oferta para renovar o contrato dele, baixando o salário. E aí o Sheamus achou essa proposta ofensiva, achou um insulto, e aí ele decidiu que não iria mais trabalhar para a WWE. Ele também disse que existe uma frustração muito grande nos bastidores da WWE com relação a esta situação. E a Sportskeeda Wrestling disse que vários lutadores estão insatisfeitos com essas constantes propostas que a TKO tem feito para eles de redução salarial. Tá? Então, isso é uma coisa que está mexendo com os lutadores, está incomodando os lutadores e tem gerado essas situações que a gente tem visto aí na WWE. Um outro assunto que está ganhando força é se a WWE detém ou não o direito sobre a propriedade intelectual do nome Sheamus. Por quê? O Sheamus, o nome dele é Stephen Farrelly, e no X ele trocou o nome dele para S. Farrelly. A gente já comentou sobre isso no nosso vídeo de notícias de segunda-feira. Só que ele utilizou o nome Sheamus O'Shaughnessy fora da WWE por anos a fio, na época que ele lutava na Inglaterra. Então, existe uma situação aqui que pode ser que o Sheamus tenha a propriedade intelectual, pelo menos do nome completo. Vale notar que o Sheamus ele chegou a lutar com o nome Sheamus O'Shaughnessy na FCW, que era a predecessora da NXT como companhia, como brand de desenvolvimento. A FCW, Florida Championship Wrestling, era mais ou menos como a Evolve hoje. Um stage bem pequenininho, cerca de 50 pessoas na arena, bem desenvolvimento mesmo, e o Sheamus começou ali.
E eu me lembro de ver alguns shows da FCW na época que ele era apresentado como Sheamus O'Shaughnessy. Quando ele subiu pro main roster, o Vince McMahon era tarado por tirar nome composto de lutador. Né? E aí ele resolveu tirar o O'Shaughnessy do nome do Sheamus e ele lutou apenas como Sheamus no main roster, tá? Então, se ele tiver o trademark do nome, ele vai poder lutar como Sheamus aonde ele quiser. E isso vai ser interessante, porque o nome dele é uma marca bem clara dele. Uma outra coisa que é importante, a WrestleVotes disse que na sessão da Fightful Select, que não foi o Triple H que mandou ele embora, tá? Que isso veio de cima dele. Ou seja, TKO. É interessante a gente notar que vários lutadores que foram cortados nos últimos tempos, como Karrion Kross, Aleister Black, Tommaso Ciampa, New Day, Zelina Vega e agora o Sheamus, todos eles são lutadores que tinham uma boa relação com o Triple H, que o Triple H investia desde sempre. O Sheamus era muito amigo do Triple H. Tá? Inclusive dizem que o Sheamus se tornou campeão da WWE por influência do Sheamus. O primeiro título dele lá em 2009, quando ele subiu, acho que logo depois da WrestleMania, no final do ano ele ganhou o título, numa luta de mesas contra o John Cena. Dizem que foi porque ele era muito amigo do Triple H e o Triple H mexeu os pauzinhos para que ele se tornasse campeão mundial. Tá? Então, essas demissões muito direcionadas, ou essas mudanças, reestruturações de contrato muito direcionadas, chama atenção porque pode ser um ataque político direto sobre a autoridade do Triple H, afetando lutadores que ele acredita e não que outras pessoas acreditam. Então pode ser aí, por exemplo, o The Rock mexendo os pauzinhos para que a TKO vá lá e reestruture os contratos, forçando lutadores a sair, lutadores que o Triple H tradicionalmente gostava. Mas existe um outro fator, tá? A Selfmade Bro disse que o Sheamus ele já tinha desistido do criativo há algum tempo. Isso aconteceu quando ele não foi colocado na caça pelo Campeonato Intercontinental na WrestleMania 40. Se a gente lembrar, durante o ano anterior, o Sheamus teve uma rivalidade intensa com o Gunther e com o Drew McIntyre. Até teve uma luta, uma triple threat match entre eles, que foi papo de ser 5 estrelas. Né? Isso aconteceu na WrestleMania 39. E aí eles continuaram com essa rivalidade e o Sheamus enfrentou o Gunther no Clash of the Castle e aí ele perdeu. Então muita gente esperava, e ele mesmo, Sheamus, esperava que de repente ele fosse ganhar uma nova chance pelo título intercontinental na WrestleMania 30, né? Na WrestleMania 30 não, me desculpa, WrestleMania 40. E aí ele finalmente seria um Grand Slam Champion. Só que ele acabou sendo tirado da storyline. Eles acabaram colocando originalmente o Chad Gable, depois eles tiraram o Chad Gable e botaram o Sami Zayn, e aí o Sami Zayn é que acabou com o reinado de 666 dias do Gunther na WrestleMania 40. Quando isso aconteceu, ele desistiu do criativo, segundo o pessoal da Selfmade Pro. E aí ele ainda tentou arranjar algo com o Rusev quando o Rusev chegou na WWE, depois da WrestleMania 41, né? Ele tentou ali criar uma história com o Rusev e a ideia dele era, na verdade, desembocar isso numa dupla, para que eles fizessem uma dupla, relembrando a época de League of Nations em 2016. Só que acabou não acontecendo, ele foi mandado para casa saudável, depois que ele perdeu uma última luta contra o Rusev, se não me engano foi a Donnybrook Match, e aí o Sheamus percebeu que ele estava completamente fora dos planos da WWE, juntamente com o New Day, eles perceberam que os talentos mais antigos da companhia estavam sob risco, e aí agora esse ano, quando a TKO ofereceu um contrato rebaixado, ele simplesmente decidiu pular fora. Tá? Então essas são as notícias sobre o Sheamus. Tem muita gente apostando que talvez ele possa ainda ir para a AEW. Né? A gente sabe que ele está no momento lesionado, está se recuperando de uma lesão no cotovelo, mas assim que ele se recuperar, meu amigo, ele pode ir para qualquer lugar. E por fim, vamos a algumas notícias sobre CM Punk, né? CM Punk que ganhou o campeonato da WWE na segunda-feira. E aqui a gente precisa falar sobre o que aconteceu. Né? O que aconteceu, por que o que a vitória do CM Punk está causando na companhia. O pessoal da Selfmade Pro disse
que o Punk já estava previsto para se tornar campeão da WWE há algum tempo. E eles estariam moldando o SmackDown com talentos com quem o Punk gosta de trabalhar. A mudança do Finn Balor para o SmackDown, por exemplo, seria uma questão desse tipo. O Punk gosta de trabalhar com o Finn Balor, e aí ele teria conseguido que o Balor fosse para a mesma brand que ele estivesse. Como ele ia ganhar o título da WWE para o SmackDown, ele teria carregado o Finn Balor também. Outra coisa, a subida do Rick Saints. O Punk gosta de trabalhar com o Rick Saints, eles que tiveram uma tretinha lá na AEW. E o Gunther também, aparentemente, poderia trocar de brand para que ele pudesse enfrentar o Punk. Lembrando que o Gunther estava engalfinhado aí recentemente com o Cody Rhodes. Então, essas revelações são interessantes porque indicariam que o CM Punk teria muito controle nos bastidores. Só que o Self-Made Pro rejeitou a ideia de que ele transformaria o SmackDown no AEW Collision, que era um show que praticamente o CM Punk fazia o booking do show. Ele era originalmente um show terciário. A AEW já tinha o Dynamite e o Rampage, e aí eles fizeram o Collision para botar o CM Punk lá. Ele, teoricamente, ali trabalhou muito no booking desse show, e aí ele disse que não, que o SmackDown não se tornaria, o Collision não seria um show feito à imagem e semelhança do CM Punk, que ele pode ter alguma influência sobre seus próprios segmentos e com quem ele vai ter rivalidades, mas não sobre toda a agenda do SmackDown. Então vamos ver, porque isso pode significar que a gente tenha algumas coisas interessantes aí, ó, Finn Balor aí. Quem não gostaria de ver o Finn Balor novamente campeão da WWE? De repente, o Punk coloca o Finn Balor aí numa história com ele e podemos ter aí uma mudança de título. Aí vocês devem estar pensando o seguinte, mas o CM Punk é face, o Finn Balor é face, como é que eles vão criar uma história aí? Bom, segundo o Brian Alvarez, a WWE, o Brian Alvarez da Wrestling Observer, a WWE pode estar planejando transformar o CM Punk em heel. A gente comentou sobre isso aqui no último Sincerão da Galera, de que assim que ele voltasse ao SmackDown, a WWE poderia contar a história de como o Punk se tornou um hipócrita, alguém que ele sempre odiou e criticou. Por quê? Tomou atalho, tirou oportunidade de outros talentos, tirou lutas de outros talentos, né, em pay-per-views importantes, que foi aquela situação toda lá com o The Rock, que ele não fez o main event da WrestleMania e tudo mais. Então, essa coisa, né? E outra coisa, ele que sempre teve orgulho de estar presente para a empresa, se ausentou durante 2 meses e apareceu para ganhar o título. Então, assim, essas coisas que o Punk odiava e criticava, agora ele está se aproveitando. Então, segundo Brian Alvarez, isso pode ser uma ponta indicativa de que a WWE vai tornar o CM Punk heel por conta dessa hipocrisia. E aí, nessa situação, pode acontecer do Sami Zayn tornar face de novo, porque ele vai chegar e falar, cara, você é um hipócrita mesmo, você me roubou o título. Então pode acontecer de ter uma nova reviravolta. Onde o Cody Rhodes vai se meter nessa história, onde o Gunther vai se meter nessa história, a gente não sabe. O fato é que tá muito intrigante a situação do main event do SmackDown depois de ter acontecido isso aqui no Raw. Então o SmackDown de hoje é imperdível. Relembrando, 8h30 da noite aqui no canal, a gente vai começar a nossa live, o show vai começar às 9 horas da noite ao vivo de Oklahoma, eu conto com vocês, tá? Última coisa é que a WrestleVote disse que a WWE planeja apresentar o CM Punk no SmackDown regularmente, ou seja, nada de campeão ausente, né? Nada de campeão ausente, seu Roman Reigns. E também ele fará algumas aparições ocasionais no Raw. E aí, aqui tem a informação que talvez seja a informação chave de todo esse vídeo. O real motivo pelo qual o Punk pode ter ganho esse título agora e pelo qual ele estava planejado para ganhar esse título. A informação da WrestleVote Radio é que a NBC, que é proprietária do canal aonde passa o SmackDown nos Estados Unidos, a USA Network, vinha pedindo pelo CM Punk no SmackDown há tempos, porque ela entendia que o Punk era uma das maiores estrelas da companhia e ele poderia dar um levante no show, tá? E aí, por conta desse pedido,
é que a WWE teria resolvido mudar o Punk de show. E resolveram fazer isso, fazendo ele ganhar o título, tá bom? Além disso, uma fonte da WWE disse para o WrestleVote Radio que o Punk pode estar na linha para um longo reinado de título, não tendo indícios de um reinado curto. Isso pode indicar que o Punk vai reter o cinturão no SummerSlam. E aí vai ser aquela coisa interessante, que provavelmente a gente vai ter CM Punk e Cody Rhodes com um possível envolvimento do Sami Zayn nessa luta. E aí, talvez vai ser a melhor enquete da história. A gente vai botar quem você quer que vença. O CM Punk, o Cody Rhodes ou o Meteoro? Aí que o Meteoro vai dar uns 80%, né? Porque tanto o CM Punk tem muito hater, que todo mundo chama ele de velho cansado, quanto o Cody Rhodes também é muito criticado, muita gente chama ele de chato. Já foi confirmado que o CM Punk vai estar no SmackDown dessa noite, e eu acredito que com certeza ele vai vir, vai falar para o público sobre a sua vitória e vai expor mais a sua percepção e a gente vai poder ver aí interações, provavelmente gente botando o dedo na cara dele e chamando ele de hipócrita. Vamos aguardar para ver. 8h30 da noite começa a nossa live, 9 horas da noite começa o SmackDown ao vivo, 2 horinhas de show, não são mais 3, então vai ser um show mais ágil. De Oklahoma City, Oklahoma, eu conto com vocês para estarem aqui conosco. Bom, esse foi o nosso Notícias da Luta Livre de hoje. Desde já, muito obrigado a todos pela sua audiência. Não deixem de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe seu hype e, acima de tudo, assista e maratone os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar umas opções aqui na tela para vocês. Desde já, meu muito obrigado. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.